E eu sempre gosto de trazer alguns conteúdos de neurociência também nos meus cursos, como, por exemplo, uma aula que eu tenho sobre viés de negatividade, que é fantástica essa aula. É uma aula onde eu explico por que que você tem tantas doenças quando você fica assistindo TV, fica mexendo nas redes sociais, quando você fica vivenciando o sofrimento do outro. Por que que a gente tem isso? Porque isso é enraizado na nossa biologia. A gente presta atenção mais nas coisas negativas, sofre mais com o negativo. A gente fica lembrando mais do negativo, porque isso é vital para minha sobrevivência. Pensa comigo, se aparece aqui agora, por exemplo, você está na sua casa, aí na sua casa vamos supor que tem lá um arbusto, uma plantinha, e de repente aquela plantinha faz um barulho ali, parece que é um bicho. Na natureza, antigamente, se você é um animal que normalmente você é presa, você não vai ficar esperando para ver o que vai sair dali, para saber se vai ser um coelho ou vai ser um leão. Você não vai esperar, simplesmente você vai agir, porque é vital para você sobreviver. Então, nesses aspectos, você vai fugir. Por isso, os animais da natureza, eles são ariscos. Eles têm isso aguçado. Mas não é paralisante. Depois que passa isso, ele volta lá e volta à sua vida normal. Vai pastar, vai se alimentar, vai caçar, tudo de forma normal e natural. Só que nós, seres humanos, às vezes temos um medo excessivo. E aí isso é paralisante. Agora eu não jogo mais, não pratico nenhum esporte, não jogo futebol, porque isso eu posso ter uma fratura e não consigo trabalhar depois. Nossa, a pessoa se eu ficar sem trabalhar, aí você não vive. Aí a pessoa começa a fazer uma dieta, aí de repente alguém morre e fala assim, eu vou fazer dieta não. Vai que eu morro aí. Prefiro comer as coisas que eu gosto e deixar do que fazer dieta, vai que eu morro. Então a pessoa começa a ter crenças limitantes e isso atrapalha muito a vida dela devido a esse medo excessivo. Então assim, eu gosto de falar isso, eu gosto de juntar várias informações, mas deixo bem claro, em todos os meus cursos, eu dou a informação das 5 leis biológicas na sua pureza. E tudo que eu for te falar dentro dos cursos, que são de outros cursos, de outras formações que eu fiz, outros conhecimentos que agregam, eu deixo isso bem claro, como a própria neurociência. Eu gosto de trazer porque a neurociência encaixa perfeitamente com a nova medicina germânica, com as 5 leis biológicas, que é a base para o meu curso, que é a interpretação biológica. Você precisa interpretar de forma precisa o seu paciente, para ser eficaz. Precisa. Você tem que entender o passo a passo que eu ensino no meu curso. Você tem que entender o que você precisa falar na hora certa, quais são as palavras, o que você tem que identificar. O paciente, você pergunta uma coisa, ele começa a ir para outro caminho e fala assim, volta aqui, me fala mais sobre a sua mãe. Me explica isso aqui. E esse tema? Por que isso te incomoda? Ah, Denis, porque é assim, assim, assim. Não, me fala sobre isso. Aí, sim, sim, sim. Aí ele sempre vai tentar fugir muitas vezes. Você volta ele para cá. Em outros momentos, é muito mais eficaz quando você entra numa técnica de tratamento, de ressignificação, e dentro da técnica você dá a informação precisa. Principalmente para aqueles pacientes que são mais céticos, que não acreditam como eu era. Você tem uma noção? Quando eu estava fazendo meu primeiro curso, que eu conheci esse método, eu estava fazendo um curso onde eu conheci, por exemplo, a microfisioterapia, conheci outras técnicas, conheci a nova medicina germânica. Então, quando eu estava nesse curso, eu lembro direitinho. Teve momentos de um professor ensinar uma técnica lá que fazia uma correção com um disparador, chama equilibrador, esqueci o nome agora, mas era um disparador, que eu até tenho isso. É um disparador que ele falava que corrigia a postura, como se fosse uma molinha que você apertava em pontos específicos no corpo e dava um disparo ali. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, nossa, não acredito que eu estou aqui. Sexta-feira, a tarde inteira, à noite, deixei de trabalhar no meu consultório, estou gastando dinheiro, pagando uma pós-graduação que não era barata presencialmente. Eu lembro direitinho, a minha esposa também é fisioterapeuta, só que ela trabalha com a parte cardiopulmonar, ela trabalha no CTI. E a gente estava fazendo essa pós-graduação juntos. E eu estava junto com ela, falei assim, nossa, amor, não aguento não. Olha isso aí, você está de brincadeira. O cara veio falando em todas as aulas, nos módulos anteriores, estava já no 9º mês já do curso, mais de 10 aulas já tinha acontecido, e sempre falando que esse era o top para corrigir a postura, era isso, aquilo, e eu como fisioterapeuta, que na época queria trabalhar com postura, eu achava que estava louco, ansioso para chegar aquilo. Quando chegou e vi aquele equilibrador neuromuscular, não sei se é esse o nome, eu falei assim, não é possível. Não estou dizendo que é ruim a técnica, só que a forma que o cara me conduziu, ele me mostrou que aquilo era melhor que tudo que trabalha postura. Então era melhor que uma correção com uma palmilha específica, um RPG e por aí vai. E aquilo me gerou uma frustração muito grande. Eu falei assim, ah não, vou embora. Por quê? Porque eu tinha uma expectativa muito grande. E quando eu vi aquilo, para mim, foi péssimo. Então, receber aquele conhecimento, eu era muito cético. Se o cara não me mostrasse que aquilo realmente era eficaz, eu não conseguia ver. E ele me mostra, faz um teste, fala assim, ó, tá vendo aqui que tá anteriorizado o ilíaco, né? A bacia tá
anterior, fazendo a perna ficar longa. Ok, aí a perna esquerda tá curta, a direita tá longa, beleza. Aí ele veio aqui e fez assim, tup. Aí agora mediu lá e falou que tava reto. Aí eu falei, não, eu vou embora. Por quê? Porque eu era muito cético. Só que quando